E aí galera, tudo bom? A gente está aqui hoje para falar sobre mais um tema importante na biologia, hoje falando sobre divisão celular, mitose e meiose, certo? Então veja só gente, a divisão celular ela é praticamente o final do ciclo de vida da célula, certo? Esse ciclo de vida é chamado ciclo celular. Assim como todo ser vivo, né, a célula também tem um ciclo de vida, que nesse caso vai culminar com a divisão celular, certo? Antes de a gente falar dos processos de divisão celular, vamos rever alguns conceitos prévios importantes, certo? Para poder falar sobre nessa aula. Então vamos lá. Um conceito muito importante é o conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo ele é uma estrutura formada por nosso DNA. Ele é formado por uma molécula de DNA e proteínas histonas, ou seja, ele é o nosso material genético, certo? Essa estrutura, gente, tem esse formato aqui, ó. Esse formato aqui só é visível durante o processo de divisão celular, durante mitose ou meiose. Mais especificamente, ele se torna mais visível durante uma fase chamada metáfase, certo? Durante a metáfase da mitose ou meiose, é a melhor hora de se observar esses cromossomos lá no microscópio óptico, certo? Que eles estão em grau máximo de condensação. Bem, esses cromossomos, eles podem ser classificados como simples ou duplos. Veja só, para falar sobre isso, eu vou falar outro conceito antes, né? O conceito de cariótipo. Cada espécie tem o seu próprio cariótipo. O que é cariótipo, professor? É o conjunto de cromossomos. A gente pode se referir também como se fosse o número de cromossomos. Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos em cada célula, certo? 46 cromossomos em cada célula. Quando essa célula vai se dividir, né, antes dela se dividir, ela precisa duplicar esse material genético. Por quê, professor? Porque senão, cada célula filha passaria a ter apenas 23 e depois ia diminuindo, isso não pode acontecer, certo? Então, antes de se dividir, a célula duplica o material genético, certo? E o que é que tem a ver com esses conceitos aqui de cromossomo simples e duplo? Veja, o cromossomo simples, ele tem apenas um DNA, certo? Uma molécula de DNA. Já o duplo, duas moléculas de DNA. Né? Então, quando a gente fala de duplicar o material genético, muito aluno pensa que a gente passa a ter de 46 a 92 cromossomos lá depois da duplicação do DNA. E não é verdade. Nós continuamos sempre com 46 cromossomos. Só que o cromossomo, depois que duplica o material genético, ele muda o formato de simples para duplo, ok? Na verdade, né, lá durante a fase de divisão celular, a gente nem vai enxergar o cromossomo nesse formato, ok? Ele está no formato lá chamado de cromatina, certo? Lembrando que esse formato aqui a gente só enxerga durante a divisão celular. Acontece que durante a divisão celular, gente, nós vamos ter os cromossomos desse jeito, mas vai chegar uma hora que ele vai se dividir em dois, formando lá os cromossomos simples, certo? Então a gente teria aqui, olha, duas moléculas de DNA, né? Que quando ele se separar, vai cada um para um lado, formando cromossomos simples que depois vão formar novamente cromatina e vai repetir todo o processo. Então aqui o cromossomo simples e aqui duplicado, o material genético aqui já está duplicado, duas moléculas de DNA idênticas, beleza? Então vamos lá. Veja que cada cromossomo ele tem uma divisão aqui no meio, gente, chamada de centrômero. É uma constituição que divide o cromossomo em duas partes, certo? O que acontece? A posição dessa estrutura chamada de centrômero vai dar nomes diferentes aos cromossomos. Nós temos cromossomos chamados de metacêntricos, quando o centrômero está aqui no meio, o submetacêntrico quando está perto do meio, acrocêntrico quando está perto da extremidade e telocêntrico quando já está bem na extremidade mesmo, certo? Então, essa classificação é apenas quanto à posição do centrômero, beleza? Outro conceito importante em mitose e meiose, mas aí principalmente em meiose, é o conceito de cromossomos homólogos. Como eu falei a vocês, né, em cada célula do nosso corpo tem 46 cromossomos, certo? Mas veja só, 23 cromossomos vieram do pai e outros 23 vieram da nossa mãe, certo? Os dois se juntam formando o cariótipo completo, 46 cromossomos. E o que é que tem a ver com isso aqui? Veja só, cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares, certo? São cromossomos idênticos, bem parecidos, de mesmo tamanho, de mesma constituição genética. Acontece, gente, que quando esses cromossomos vão formar pares, eles não vão formar pares à toa, né? Por exemplo, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. Esse, por exemplo, aqui, vou dizer que veio da mãe. E esse do pai, né? Então, cromossomos vão formar pares dessa maneira.
Um que veio da mãe vai formar par com um que veio lá do pai. Só que não é uma formação de pares aleatória, né? Esse cromossomo aqui, digamos que tem um gene responsável pelo formato da boca. Esse cromossomo que veio do pai tem que também ter o gene, né, responsável pelo formato da boca. Agora, a mãe podia ter um formato, o pai outro. E aí? Bem, e aí o filho, né, vai apresentar somente um formato de boca, que a gente não vai poder explicar aqui agora como funciona isso aqui, porque já é em outra aula sobre genética, né? Lá na genética, quem já estudou, né, vai saber como vai funcionar essa disposição aqui de quem vai ser dominante ou recessivo, certo? Já são termos que a gente vai usar em outra aula, beleza? Mas é importante lembrar que cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares, né? E que têm mesma carga genética, ok? Se um conjunto de genes que existe aqui, ele também tem que existir aqui, mesmo que eles falem, né, formatos diferentes, mas os genes são iguais, eles vão falar sobre a mesma coisa, ok? Então aqui eu tenho 2 pares de cromossomos homólogos, aqui eu também tenho 2 pares de cromossomos homólogos e aqui não, ok? Aqui eu tenho cromossomos que não são homólogos, certo? Outro termo importante, gente, é saber se a célula é diploide ou haploide. Uma célula diploide, ela tem um número total de cromossomos, então as células que têm 46 cromossomos no nosso corpo, que são todas, com exceção das sexuais, né, elas são células haploides. As células sexuais, né, que são a exceção, elas são haploides, certo? Então, células que têm 46 cromossomos no nosso corpo são diploides. As células sexuais, que têm apenas metade, são haploides, ou seja, tem metade, né? O termo diploide é determinado aqui, ó, por 2N, enquanto haploide, N, certo? Aqui só mostrando, né, isso que eu já tinha falado, né, das células haploides, aqui não possuem cromossomos homólogos, né? Aqui, ó, em C e D, e aqui nessas células diploides elas terem os cromossomos homólogos, beleza? Vamos lá. Agora vamos falar sobre mitose e meiose. Então, veja, gente, quais são as finalidades, né? Para que serve a divisão celular? No caso da mitose, ela vai servir para o crescimento e regeneração dos tecidos. Então imagine, né, lá que durante o crescimento da criança, né, vai ter que haver uma multiplicação celular, né? Eu posso até começar com essa última finalidade aqui, ó, divisões celulares do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. O que acontece? Né, vamos falar novamente do cariótipo da espécie humana, certo? No espermatozoide vai existir 23 cromossomos. Num óvulo vai existir também 23 cromossomos. Quando os dois se juntam e se fundem formando o zigoto passa a ter 46 cromossomos. Beleza? Todos nós somos um zigoto, uma célula só. Essa célula vai se dividir em 2, depois em 4, em 8, 16, 32 e assim por diante, até formar o feto e depois formar o bebê, né? Aí o bebê nasce e ele cresce. Para que ele cresça, ocorrem novas divisões celulares, né? Então as divisões celulares de mitose servem para o crescimento, certo? Mas também servem para a regeneração de tecidos. O que acontece? Quando a gente fica adulto, né, a gente para de crescer, certo? As divisões celulares não vão parar, elas vão continuar, só com a finalidade apenas de regenerar, ou seja, de renovar as células velhas. Né? A célula está ficando velha, está a organela lá defeituosa e ela precisa se dividir, formando novas células. Também serve para o processo de cicatrização. Você sofreu um corte, esse corte vai fechar como? Tem que ter novas células. Mitose vai acontecer. Formação de gametas nos vegetais, né? Eu falei que a meiose serve para a formação dos gametas, mas é nos animais, né? Nos vegetais, a formação de gametas, ela ocorre por mitose, certo, gente? Nos animais que vão sofrer um processo de paternogênese, também vai acontecer mitose para formar gametas. O que é esse processo de paternogênese aqui? Veja só, o zangão, por exemplo. O zangão lá na abelha, ele é formado apenas pela evolução do óvulo que não foi fecundado. Tipo, o óvulo é uma célula haploide, tem metade do número de cromossomos, vai se tornar o zangão por um processo de paternogênese, né? Se ele tem células haploides, quando ele for fazer mitose, né, para formar os gametas, no caso, ele não tem como fazer meiose, ele tem que fazer mitose mesmo.
Então a mitose vai servir tanto para o crescimento da abelha, para a regeneração de tecidos também, da abelha que eu digo zangão, né, nesse caso, viu? E também, no caso do zangão, para a formação dos seus gametas, beleza? Bem, a mitose é um tipo de divisão celular em que a célula mãe, que seja ela haploide ou diploide, certo? Eu digo haploide porque tem esses casos aí de partenogênese, o indivíduo de haploide sofre mitoses, né? Lá no reino vegetal também vai existir os indivíduos que são haploides, né? Então ele sendo haploide ou diploide, sempre com cromossomos duplos, isso é importante, vai originar duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples, certo? Então, o que acontece? Cada vez que uma célula faz mitose, né, ela vai originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, certo? Só que lá no final da divisão celular, em vez de ele estar com o cromossomo duplo, ele vai estar com o cromossomo simples, né? Por quê? Porque ele estava com o número de DNA duplicado e ele vai reduzir pela metade do número de DNA, podendo ficar com um cromossomo simples assim, beleza? Aqui, gente, eu tenho, olha, células haploides originando duas células haploides, células diploides originando duas células diploides. A mitose não altera o número de cromossomos da célula mãe. Se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas têm que ter 46 cromossomos. Se a célula mãe tinha 27 cromossomos, a célula filha tem que ter 27, e assim por diante. Por isso a gente chama essa divisão celular de divisão equacional. Por que equacional? A equação na matemática, né, representado lá pelo sinal de igualdade, né, o lado direito da equação é igual ao esquerdo. Então, nesse caso, a célula mãe tem um número igual de cromossomos da célula filha. Daí o nome divisão equacional. Bem, antes de falar de mitose, antes de chegar na mitose, a gente tem que falar do processo de preparação para ela, né, que é chamado de intérfase. A intérfase, gente, é um período em que a célula está se preparando para dividir, certo? É o período em que a célula está metabolicamente ativa. É a maior parte da vida dela, né, ela está em intérfase. Ela está produzindo lá proteínas, está fazendo transcrição, está fazendo duplicação, está formando novas organelas e etc. Ela está vivendo, certo? Essa fase vai durar até o período de divisão celular. Ela possui três subfases, a fase G1, S e G2, certo? A G1, que é a pré-síntese, onde os cromossomos ainda estão simples, na verdade em forma de cromatina, ou seja, não está duplicado o material genético aqui ainda. A célula está duplicando aí organelas, ela está crescendo, está fabricando proteínas, certo? Aí ela para a fase G1, vem a fase S, ela vai duplicar o material genético, certo? Você tem 46 cromossomos, tem 46 moléculas de DNA, ela vai fabricar mais 46 duplicando esse DNA aí, que a gente já viu na aula presencial, né? E depois vem a pós-síntese na G2, que é o período em que ele já está com cromossomos duplos. E aí pós-síntese por quê? Porque depois da divisão da duplicação do DNA, ela ainda fabrica novas proteínas, né? E a célula continua a crescer, né? Alguns autores, gente, eles vão colocar a fase G0, né? A fase G0, na verdade, ela existe quando a célula percebe um erro, né? Digamos, você começou a duplicar o material genético, e aí ocorre uma checagem lá, ver se o material genético está tudo ok, e de repente ela percebe que o material genético está defeituoso. O que é que a célula faz? Ela vai paralisar a vida ali. Ela vai entrar num período chamado G0, para que ela possa depois fazer um processo chamado de apoptose, que praticamente é um suicídio. A célula se mata. Por quê? Porque ela está defeituosa e ela sabe que se continuar, né, a existir, ela vai prejudicar o corpo. Por exemplo, formando uma célula cancerígena, por exemplo. Certo? Esse gráfico aqui, gente, ela representa o período de intérfase, ó. O período G1 mantém constante o número de DNA, quantidade de DNA. Na fase S duplicou essa quantidade, cresceu, ó, certo? E aí mantém na fase G2. Se eu fosse continuar aqui esse gráfico na mitose, a gente veria que tem uma parte que ela vai, ó, cair. Por que cair? Porque ela está dividindo a célula em duas, certo? Dividindo assim a quantidade de DNA também, certo? Bem, agora sim a gente vai falar das partes, né, das fases da divisão celular. Então, a divisão celular tem 4 partes básicas, certo? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Durante a prófase que é a primeira fase da divisão celular, durante a prófase, o que é que vai acontecer? Primeiro, tá aqui, olha, o DNA desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada. Como assim? Tipo, eu tenho uma cromatina, que é isso aqui, olha, e ele começa a se condensar, começa a ficar
num formato de cromossomo. Ele vai começar a ficar naquele formato de X. Isso vai demorar um pouquinho, mas ele vai chegar lá, certo? A carioteca, gente, que é essa membrana aqui, ela vai desaparecer, certo? Ela vai se desfazer durante a prófase, né? Uma região também aqui, essa manchinha chamada nucleolo, também vai desaparecer. Ela também vai se desaparecer, certo? Ocorre duplicação do centríolo. O centríolo é uma organela celular que auxilia na divisão celular dos animais, nas células animais, certo? E esses centríolos vão migrar. Um vai vir para cá e o outro para cá, certo? Veja que eles têm esses tracinhos aqui, gente, que já representam fibras, certo? Que vão formar fibras do fuso mitótico lá durante a segunda fase, chamada metáfase. Então, recapitulando, o que acontece de importante aqui: desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, cromossomos passam a ficar visíveis, certo? Só que de maneira ainda desorganizada, espalhados pela célula. Durante a metáfase, o que é que vai acontecer? A carioteca já se rompeu, os cromossomos já estão bem visíveis, aonde eu tenho um grau máximo de espiralização dos cromossomos, então a gente consegue visualizar eles de melhor forma lá no microscópio óptico, e eles vão ficar, ó, gente, dispostos aqui em uma linha no equador da célula, certo? Veja que os centríolos, como eu disse, já estão em cada um em seu lado, aquelas fibras vão crescer, certo? Essas fibras aqui formadas por microtúbulos são chamadas de fibras do fuso mitótico. Cada fibra, gente, vai se prender na região do centrômero do cromossomo, certo? Por que ela se prende aqui? Porque ela vai forçar, né, esse cromossomo a se romper, formando aí 2 cromossomos simples mais tarde, certo? No final da metáfase, ó, ocorre a divisão dos centrômeros para que lá na outra fase possa haver uma separação deles, certo? Na anáfase. Então, o que acontece? Aqui na metáfase, né, os centrômeros, eles estavam lá, ó, presos à fibra do fuso mitótico. Essas fibras, gente, elas vão começar a fazer isso, ó, a puxar cada cromátide para um lado. Então o cromossomo vai se quebrar em 2, certo? Cada um vai ser puxado para um lado diferente da célula, ok? Então isso acontece devido ao encurtamento das fibras do fuso. As fibras vão se encurtar, logo vão puxar cada cromátide para o seu lado, né? Essa cromátide irmã passa a ser chamada de cromossomo simples, puxados para os polos da célula, né? E aí vai ocorrer o início da desespiralização dos cromossomos, ou seja, se lá na prófase ocorreu a espiralização para que o cromossomo ficasse visível, aqui acontece o contrário, o cromossomo começa a ficar invisível, certo? Para vir aí a última fase, chamada de telófase. Durante a telófase, gente, acontece exatamente o contrário do que aconteceu na prófase, certo? Se na prófase desapareceu a carioteca, aqui reaparece. Se desapareceu o nucleolo, aqui reaparece. Se lá espiralizou os cromossomos, aqui vai desespiralizar. Se lá os cromossomos começaram a ficar visíveis, aqui eles começam a ficar invisíveis, certo? Então tudo que acontece aqui na telófase, na verdade é o contrário do que aconteceu lá na prófase, certo? Vai formar novamente a carioteca, né? Os cromossomos ficam invisíveis novamente, passando ao formato de cromatina. Acontece a reestruturação do nucleolo, certo? E aí acontece, por último, uma coisa chamada de citocinese, que é isso, a separação do citoplasma. Eu tenho uma célula só e agora ela vai se dividir em 2. Então, basicamente é isso, gente. Não é muito difícil. Tem uns nomes aí, né, diferentes, né, das fases, mas não é difícil, certo? Uma dica para vocês lembrarem da sequência, né, dessas fases, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Tem uma frasezinha chamada lá de prometa, Ana, telefonar-me, né? Pro de prófase, meta de metáfase, Ana de anáfase, telefonar-me, no caso vai lembrar a nossa telófase, beleza? Bem, na célula vegetal, a telófase vai acontecer de forma um pouco diferente no sentido lá da citocinese. A citocinese nas células vegetais, ela é centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Acontece a formação de uma estrutura chamada lamela média que vai dividir a célula em 2. Já da célula animal, ela é uma citocinese centrípeta, que acontece de fora para dentro, vai apertando até as células se separarem, ok? Agora vamos falar sobre meiose. Esse tipo de divisão celular, gente, é uma divisão que acontece para a formação dos gametas nos animais. É o principal motivo de acontecer meiose, é a formação de gametas lá nos animais.
certo? Ele vai sempre diminuir pela metade o número de cromossomos da célula-mãe. Então, enquanto na mitose eu tinha células filhas que tinha mesma quantidade de material genético da célula-mãe, aqui eu tenho agora, certo? Células filhas que têm metade do número de cromossomos da célula-mãe, certo? Nesse caso aqui está escrito errado, gente, era para ser a meiose, né? A meiose também é chamada de divisão reducional. Por que reducional? Justamente porque reduz pela metade o número de cromossomos. Veja, gente, que a meiose ela vai ser dividida em duas etapas. A divisão 1, que é a reducional, e a divisão 2, que é a equacional. A divisão 1 já reduz pela metade o número de cromossomos. Veja que eu tenho aqui uma célula diploide formando duas células haploides, mas depois eu tenho cada célula haploide dessa formando mais duas haploides também. Então, no final, eu tenho 4 células diferentes e com número reduzido de cromossomos, certo? Quais são as finalidades da meiose? Como eu já falei, formação dos gametos nos animais e, no caso dos vegetais, a formação de esporos, né? Já que os gametos nos vegetais são formados por mitose. Bem, durante a intérfase vai acontecer todo aquele processo da duplicação do DNA, vai acontecer também a formação de proteínas, de novas organelas, né? O que a gente explicou lá na intérfase da mitose vai acontecer também na intérfase aqui para acontecer meiose, vai anteceder, né? Os mesmos nomes que a gente viu das fases da mitose também se repetem na meiose, com uma diferença que já que a gente tem duas meioses, a meiose 1 e meiose 2, eu tenho a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, para depois acontecer a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Gente, veja só, uma dica aqui. Se você aprendeu mitose, a divisão 2 aqui da meiose, a meiose 2, é praticamente uma mitose. Ele é praticamente uma mitose, não muda praticamente nada, certo? Apenas uns detalhezinhos que são diferentes, mas praticamente é a mesma coisa. A meiose 1 é que a gente vai ter algumas diferenças assim significativas, principalmente na prófase, né? Veja, a prófase 1 ela é tão grande, né, que ela é dividida em 5 subfases, certo? A fase leptópeno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Só que aí você, professor, tem que decorar isso tudo e tal. Veja, eu vou me fixar principalmente numa fase aqui que está em vermelho, chamada de paquíteno. Por que é que eu vou falar mais dela? Porque ela é a mais importante. Então é ela que você tem que pelo menos lembrar, não pode esquecer de jeito nenhum. Por que é que ela é tão importante? Porque é durante essa fase de paquíteno que ocorre o chamado crossing over ou permutação, certo? O que é o crossing over? Deixa eu colocar aqui, depois eu volto lá, né? O crossing over, gente, é isso aqui, olha. Eu tenho 2 cromossomos homólogos, certo? Eles vão se aproximar durante a prófase 1 e o pedacinho de um deles vai passar para o outro. É uma troca de pedaços de cromossomos homólogos, certo? Veja que no final eu tenho o pedacinho que era do verde passou para o rosa e o pedacinho do rosa passou para o verde. Essa coloração é somente para mostrar a vocês essa diferença, né? Então aqui aconteceu, olha, 2 permutações, uma em cima e outra embaixo. Esse nome quiasma, gente, é assim, quiasma é o ponto que mostra que houve crossing over, certo? Esse crossing over é importante porque ele vai aumentar a variabilidade genética, certo, gente? Muito importante lá para a evolução. Então, eu vou explicar aqui a prófase, né, assim como expliquei lá a prófase da mitose. O que é que vai acontecer aqui? Olha, muita coisa igual, certo? Primeiro, desaparecimento de carioteca, desaparecimento de nucleolo, né, os cromossomos passam a ficar visíveis. Professor, então qual é a diferença? A diferença é que durante esse processo em que os cromossomos começam a ficar visíveis, ao invés de eles ficarem dispersos no citoplasma à toa, eles vão aqui formar pares. Lembra? Pares de cromossomos homólogos. Eles começam a formar pares. Esses pares estão bem formados aqui já na fase de paquíteno, que é onde vai acontecer o que? O crossing over, né? Aí lá no diplóteno, né, eu tenho destaque aqui dos pontos de quiasma, que é para mostrar que aconteceu o crossing over lá no paquíteno, que eu digo é a subfase mais importante da prófase 1. E a diacinese é quando esses cromossomos eles vão se afastar um pouquinho, certo? Um do outro, é chamado de diacinese. Mas o resto, gente, é igual à prófase da mitose. Desapareceu carioteca, desapareceu nucleolo, né? Cromossomos ficaram visíveis, centríolos migraram para polos opostos da célula.
o resto é igual. O que tem de diferente aqui é essa questão dos cromossomos homólogos, beleza? Bem, durante a metáfase, né, bem parecido com o que acontece lá na mitose, né, os cromossomos vão formar aqui, olha, um emparelhamento. Eles vão ficar no meio da célula, certo? Na região equatorial da célula. Porém, veja lá, eu tinha uma fila única, aqui eu tenho uma fila duplicada. Tipo, eu tenho uma fila de cromossomos homólogos. Veja, cromossomos homólogos pareados, um oposto ao outro, presos às fibras do fuso da placa equatorial da célula. Essa placa equatorial, gente, as fibras do fuso, ó, que são formadas lá na mitose, também se formam aqui na meiose. A diferença é que, lá na mitose, essas fibras se prendiam ao centrômero de um cromossomo. Aqui, as fibras desse lado se juntam ao centrômero desse, e as desse lado fica desse lado aqui, certo? Para que acontece isso? Na anáfase 1, acontece separação dos cromossomos homólogos. Lá na anáfase da mitose, acontecia o quê? Separação dos cromátidos irmãs. Aqui acontece a separação de cromossomos homólogos, ok? O resto, gente, é igual, né? E por fim, na telófase, aquela célula vai, né, virar duas, igual acontece lá na mitose. O que acontece ao contrário lá da prófase, certo? Tipo, se lá desapareceu a carioteca, aqui reaparece, etc. Reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, cromossomos começam a ficar invisíveis, certo? E aí acontece a citocinese, viram duas células. Bem, essas duas células vão sofrer a meiose 2. Então elas vão sofrer a prófase 2, que praticamente é igual à prófase da mitose, desaparecimento de carioteca, desaparecimento do nucleolo. Eu vou me tornar repetitivo de tanto falar isso aqui, né? Então, tudo que aconteceu lá na prófase da mitose acontece também na prófase da meiose 2, a prófase 2, certo? Duplicação dos centríolos, migração deles para polos opostos, desaparecimento da carioteca e nucleolo, né? Cromossomos ficam condensados, visíveis. Aí vem a metáfase 2, né? As duas células, ó, deixam os cromossomos no centro da célula, né? E a formação da placa, né, equatorial do fuso mitótico. Na anáfase 2, separação de cromátidos irmãs. E por fim, na telófase 2, a separação dessas células. Professor, e qual é a diferença da prófase, das fases da mitose para as fases da meiose 2? A diferença está no seguinte, gente, o número de cromossomos. Se aqui eu tenho 2 cromossomos durante a metáfase 2, se fosse uma metáfase da mitose, em vez de 2 aqui eu teria 4. Essa é a diferença básica mesmo, viu? Mas o resto é bem igual. No final das contas eu tenho 4 células, certo? Diferentes e com número de cromossomos reduzidos, certo? Só um esqueminha aqui para recapitular, né? As diferenças de mitose e meiose, né? Aqui durante a mitose, ó, vai formar células com o mesmo número de cromossomos, só que simples, e aqui durante a meiose eu tenho a formação de células filhas com um número de cromossomos diferentes e também simples no final das contas, certo? Sendo que aqui são 4 células na meiose e 2 na mitose. Gente, eu espero que vocês possam ter entendido e eu me coloco mais uma vez à disposição para tirar dúvida de vocês aí via redes sociais, beleza? Então valeu, um forte abraço, se cuidem e até mais. Tchau, tchau, valeu!